feche teus olhos, fale com Deus, diga: Senhor, fale comigo. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero receber algo que venha da tua parte. Eu tenho certeza que Deus tem algo para cada um de nós agora. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos a Ti, Senhor. Sentimos a Tua unção neste lugar, sentimos o mover do Teu Espírito Santo. Precisamos que o Senhor permaneça conosco. Precisamos que o Senhor toque, querido Deus, a cada um de nós, os Teus filhos. Senhor, que a Tua palavra, Pai, como flecha, Senhor, possa penetrar no nosso espírito, no nosso coração. Ó Deus, abrir a nossa mente, nos dar entendimento, Senhor, acerca daquilo que vai ser tratado, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Grande e eterno Deus, eu clamo agora, Senhor, e me ponho diante de Ti, como instrumento nas Tuas mãos, ó Deus, para que eu seja apenas um canal, um porta-voz, querido Deus, daquilo que o Senhor deseja falar com a Tua igreja, daquilo que o Senhor deseja comunicar aos Teus filhos. Usa-nos, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra, no nome santo de Jesus. Amém, amém. Os irmãos, podem se assentar. Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico, muito conhecido da grande maioria dos irmãos. Está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9. Vamos do versículo 9 ao versículo 20. Louvado seja Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu gostaria que você voltasse a tua atenção aqui para o templo, ou para o altar, conforme dissemos há pouco, não é? Um texto certamente conhecido da maioria absoluta, talvez, de todos os que estão aqui nesta noite, até mesmo daqueles que estão conosco através da nossa live, não é? Quantas vezes esta passagem bíblica já foi pregada, né? Quantas vezes você já leu, né? Quantas vezes você já ouviu outras mensagens por outros pastores, outros pregadores a respeito deste texto, mas Deus tem algo a comunicar conosco nesta noite, dentro desta palavra, dentro desta história. Amém, irmãos? A história de Ana. Quando nós pensamos na história desta mulher, né? Mulher de Eucana, nós observamos, irmãos, que há muitas lições que nós podemos tirar aqui, há muitos ensinamentos que nós podemos e devemos tirar aqui para as nossas vidas. E nós vamos falar de algumas coisas, muito rapidamente, é verdade,
Mas vamos falar de algumas coisas a respeito do que diz aqui este texto, do que diz a história de Ana. Mas eu quero dar ênfase, irmãos, né, a um ensinamento muito especial e muito próprio para as nossas vidas enquanto cristão. Né, eu quero dar ênfase à perseverança. Dentro da história que nós acabamos de ler, que nós conhecemos da vida de Ana, eu quero falar deste quesito tão importante para a minha vida e para a tua vida, enquanto crentes em Jesus. Né? É claro, irmãos, que a perseverança ela é muito importante para nós em muitas outras áreas da nossa vida, mas especialmente na caminhada cristã. Né? Não muitos dias atrás, o Senhor me deu uma palavra que eu compartilhei com a igreja, onde foi dito que melhor do que começar bem é terminar bem. Ou tão bom quanto começar bem é terminar bem. Mas para que nós possamos começar bem, ou de repente não começar tão bem, mas lá no final terminarmos bem, é preciso ter perseverança. Amém, igreja? Sem perseverança na nossa vida, nós podemos até começar bem e paramos no meio do caminho. Se começar mal também, vai parar no meio do caminho. Mas a perseverança em Deus, a perseverança em Cristo Jesus, a perseverança na palavra, vai nos ajustando, vai nos alinhando, e nós vamos caminhando dia a dia, segundo a direção do Senhor nosso Deus, até alcançarmos aquilo que o Senhor nosso Deus tem para nós. Então, dentro daquilo que nós vamos tratar, que nós vamos ouvir pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, sobretudo guarde isso, perseverança. O que é perseverar? Perseverar é o ato de se manter firme e constante ao longo de um propósito ou projeto já iniciado, perante uma determinada atitude ou uma opinião, por mais adversa que possam ser as circunstâncias, ou se os objetivos possam parecer difíceis de concretizar, é preciso ter perseverança, é preciso perseverar. Então, perseverar é o ato de se manter firme e constante em cima de um propósito, em cima de um projeto. Você tem projetos que estão em andamento na tua vida, você tem propósitos dentro do teu coração, seja perseverante nisto. Amém, irmãos? O maior projeto meu, e creio que seja o maior projeto seu, o maior projeto de todos nós, não diz respeito às coisas desta vida, muito embora os nossos propósitos, os nossos projetos aqui na direção do Senhor também são importantes. Mas o maior propósito, o maior projeto nosso deve ser alcançar o céu, chegar na eternidade com o Senhor nosso Deus. E para isso nós precisamos também, e especialmente, sermos perseverantes. A história de Ana, conforme já dito, é uma história conhecida. Se trata de uma mulher, cujo marido tinha 2 esposas, segundo o costume da época, segundo a cultura da época. Eucana tinha como mulher Penina e também Ana. A palavra de Deus vai nos dizer que o coração de Eucana estava inclinado para Ana. Eucana amava Ana mais do que a Penina. No entanto, Penina era uma mulher fértil que havia gerado filhos ao seu marido, enquanto Ana era uma mulher estéril, que apesar de ser amada por seu marido, se sentia frustrada justamente pelo fato de não conseguir lhe conceder um filho. E a palavra de Deus diz que ano a ano eles subiam para adorar ao Senhor, e ali no momento da refeição, Eucana dava a porção dobrada para Ana, porque o seu coração se inclinava para ela, mas ainda assim a palavra de Deus diz que ela era uma mulher triste, ela era uma mulher amargurada de espírito. E numa dessas ocasiões, numa destas vezes, em que eles sobem para adorar ao Senhor, Ana vai até o templo e chega diante do altar, dobra ali os seus joelhos. A palavra do Senhor diz que o sacerdote do templo, Eli, estava ali presente, assentado numa cadeira junto ao pilar, e observava aquela mulher que só se moviam os seus lábios e chorava amargamente.
E Eli não entendeu o que estava acontecendo, inclusive chama-lhe a atenção, repreende Ana e diz: por que você não se aparta deste teu vinho? Onde já se viu uma mulher num momento desse, numa hora dessas aqui, embriagada? E ela diz: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, mas eu tenho derramado a minha alma de tristeza. E a palavra de Deus no texto literalmente diz que ela chorava abundantemente. E ela falava da amargura do meu coração, da amargura da minha alma, eu tenho falado com Deus. E aí então Eli se despertou e disse: então vá, e que o Deus de Israel conceda a tua petição. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher se levanta, vai ao encontro do seu marido, ali ela faz a sua refeição, ela come, até porque nem isso ela estava querendo, mas quando ela come, a sua força, o seu vigor, se renova, se revigora, e depois eles voltam para casa, e a palavra de Deus diz que Eucana tem ali relações com a sua mulher, e ela concebe, e no tempo determinado da vida, ela abraça um filho, o qual lhe põe o nome de Samuel, porque diz ela: ao Senhor o tenho pedido. Essa é a história. Até que chegasse nesse ponto, até que chegasse nesse momento, dentro da oração de Ana, nos versículos que lemos, nós vamos ver que Ana faz um voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se tu lembrares da tua serva, se a tua serva deres um filho varão, eu prometo que eu o devolvo a ti, que eu o entrego a ti, como gratidão por esta bênção, por este milagre que o Senhor me concede. Eu o entrego para o teu trabalho, para o teu serviço, para o teu ministério, e prometo, Senhor, que ele será separado para ti, ele será nazireu, não vai passar navalha sobre a sua cabeça, conforme a lei e o costume da época, a lei de Moisés e o próprio costume. O nazireado, ele tinha algumas exigências, entre elas esta de não passar navalha, de não cortar o cabelo daquele menino. E no tempo determinado acontece exatamente conforme já foi dito. Nasce Samuel, Ana se alegra, aquele menino cresce, num determinado momento da sua vida, ainda como menino, ele é levado ao templo e é entregue ali àquele mesmo sacerdote, ao sacerdote Eli, para que Samuel continuasse sendo criado ali no templo, e posteriormente viesse assumir o sacerdócio e ser profeta de Israel, conforme nós conhecemos da palavra de Deus. Esta é a história. Agora, o que é, que eu e você, o que é que nós podemos aprender com essa história? O que é que nós podemos aprender com a história de Ana? O primeiro ponto que eu quero refletir aqui com você é o seguinte: olhando para a história de Ana, nós aprendemos e nós observamos que ninguém, nenhum de nós, somos isentos aos problemas. Amém, igreja? Estamos falando de Ana, uma mulher de Deus. Estamos falando de Ana, uma mulher que juntamente com seu marido subia de ano a ano para sacrificar e para adorar ao Senhor. Uma mulher que com certeza era fiel ao seu marido, uma mulher que era temente ao seu Deus. Mas apesar disso, o texto sagrado é claro em dizer que ainda assim ela tinha uma amargura de alma. Ainda assim ela tinha uma tristeza. Ainda assim ela não estava completamente feliz. Ela não era plenamente realizada. Ana tinha ali aquilo que nós poderíamos chamar, lembrando-se agora das palavras de Paulo, ela tinha ali o seu espinho na carne. E de repente cada um de nós, na nossa vida ou em algum momento da nossa vida, nós podemos passar por alguma aflição, podemos passar por alguma tribulação, por alguma dificuldade, termos em algum momento da nossa vida algum espinho que realmente entristece o nosso coração, não obstante sejamos pessoas de Deus, que amamos a Deus, que servimos a Deus, que somos fiéis para com o Senhor nosso Deus, apesar de sermos falhos. É sempre importante dizer isso, que nós somos fiéis a Deus dentro do nosso propósito, mas infelizmente muitas vezes nós falhamos. Mas não é essa a questão de muitas vezes eu ou você termos um espinho na carne, termos um problema, termos uma dificuldade.
Então, isso é importante que você saiba, né? Mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós não podemos nos esquecer daquilo que disse Jesus: no mundo tereis aflições. Amém, igreja? Essa ideia, este evangelho, né, que se pregam muitas vezes por aí, dizendo: venha para Jesus e todos os seus problemas estão resolvidos, tudo está acabado, né? Não tem mais dor, não tem mais problema, não tem mais tristeza, tudo é um mar de rosas. Não é essa a realidade da palavra e nem da nossa experiência com Deus. É verdade que quando nós tratamos a respeito do pecado, né, e a respeito da nossa entrada no reino de Deus, você vem para Jesus, se entrega a Jesus e os teus problemas acabaram. Por quê? Porque o Senhor perdoa os nossos pecados, nos purifica dos nossos pecados, escreve o nosso nome no livro da vida, e se nós nos mantermos fiéis durante toda a jornada, nós teremos vida eterna com o Senhor. Mas as lutas, os problemas, as dificuldades, as tristezas, as tribulações desta vida, se nós tivermos que passá-las, nós iremos passar. Amém, irmãos? Nós iremos passar, né? Isso é muito importante que a gente saiba. Um outro ponto importante também, irmãos, que eu gostaria de refletir com você, dentro da história de Ana, é que há coisas na vida de cada um de nós, e isso é uma questão particular de cada um, há coisas que são insubstituíveis para nós. Você tem sonhos no teu coração, você tem desejos no teu coração, você tem propósito no teu coração, né? Que nenhuma outra coisa pode substituir aquilo. E aquilo que o pastor está dizendo, isso aí é muito pessoal. O que é o teu sonho, o que é o teu propósito, o que é o teu desejo, o que é insubstituível para você, de repente pode não fazer nenhum sentido para mim. O que é importante para mim, o que é insubstituível na minha vida, né, o que eu busco, o que eu clamo, o que eu corro atrás, de repente, se eu compartilhar com você, não faz nenhum sentido para você. Mas para cada um de nós, para aqueles que têm algo no teu coração, que você busca, que você clama a Deus, isto é importante e é insubstituível para você. Nós vemos, por exemplo, aqui na história de Ana. Na história de Ana, nós vemos que Eucana, seu marido, tinha uma predileção por ela, né? A amava de uma forma toda especial, ao ponto de lhe dar porção dobrada no momento da refeição, no momento ali do sacrifício. Ainda assim, ela não era satisfeita. Ela não reclamava, da falta de cuidado do seu marido, ela não reclamava da falta de amor do seu marido, ela não reclamava dessa situação. Mas aquilo que Ana tinha e recebia por parte de Eucana, seu marido, não substituía a falta que ela tinha dentro da sua alma. Eram coisas distintas, eram coisas separadas. Amém, igreja? E isso é muito importante, que nós tenhamos essa compreensão, e que nós tenhamos também esse entendimento. Tenhamos essa compreensão e tenhamos esse entendimento. Que há coisas para mim e para você, que na verdade são insubstituíveis. E que muitas vezes as pessoas não vão entender. Se você compartilhar, o próprio Eucana aqui chega para Ana e diz: Ana, mas por que essa tristeza? Por que essa amargura? Olha a forma como eu te trato, olha a forma como eu cuido de você, a forma como eu te amo. Porventura não sou eu mais importante do que 10 filhos? Ele era muito importante para ela, e o seu amor significava muito para ela, mas não poderia substituir a ausência de um filho, não poderia substituir a falta de um filho. Então, meu querido irmão e irmã, se você tem algo dentro do teu coração, que é importante para você, e que esteja alinhado com a vontade de Deus, isso também é importante que se diga. Amém, irmãos? É importante que aquilo que eu desejo, que aquilo que você deseja, que nós corremos atrás, que nós buscamos, de fato esteja alinhado com a vontade de Deus.
Porque não adianta eu ter algo no meu coração e buscar e desejar e querer, né, e clamar por aquilo, se de repente aquilo não está alinhado realmente com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Não adianta. E aí não é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa fiel, né, que Deus vai realizar aquilo que está fora de alinhamento com o seu querer e com a sua vontade. E a palavra de Deus, ela é muito clara, nós entendemos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus realmente tem para nós. Observe, por exemplo, a respeito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando se fez carne e habitou entre nós, né, como unigênito de Deus, a palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus se levanta das águas ali no Jordão, batizado por João Batista, ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Meu querido irmão e irmã, se existe alguém dentro do meu coração, na minha concepção, que jamais lhe seria negado uma oração, se existe alguém que jamais lhe seria negado uma petição, era o Filho de Deus, o unigênito de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, e que durante a sua vida, pelo menos por 2 vezes é registrado nos evangelhos, que o próprio Pai se manifesta dizendo: este é o meu Filho amado. Um momento foi no batismo, conforme já citamos. O momento seguinte que nós vamos ver outra vez o Senhor se referindo a Ele como um Filho amado, foi na transfiguração, no Monte da Transfiguração. Se existe alguém que jamais seria negado um pedido, uma oração, seria do Senhor Jesus. No entanto, nós sabemos disso, que o Senhor Jesus, quando chegava o momento crucial dele ser preso e dele ser julgado e morto pelos meus pecados e pelos teus pecados, a sua aflição foi tamanha, diz as Escrituras, o próprio texto sagrado diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue, e naquela hora ele clama ao Pai, ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este momento. Se for possível, me livre deste momento. Se for possível, me livre desta hora. Pai, se for possível, eu não quero suportar isso, eu não quero sofrer isso. Todos nós sabemos. E a questão é: Deus respondeu positivamente a essa oração de Jesus? Sim ou não? Não, não. Mas era Jesus, o Filho de Deus. Qualquer coisa que Jesus pedisse ao Pai, conforme Ele próprio declara, lhe seria feito, lhe seria atendido. Mas esta oração de Jesus, este pedido de Jesus, esta vontade expressa ali de Jesus, não estava alinhada com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que os pecados fossem perdoados através de um sacrifício perfeito, e o único sacrifício perfeito seria o sacrifício de seu próprio Filho numa cruz, como de fato aconteceu. Então, esta oração não foi atendida pelo Pai, esta petição não foi atendida pelo Pai, porque não estava alinhada com a vontade do Pai, porque a vontade do Pai está descrita ali em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus o Pai tivesse atendido a oração de Jesus, o pedido de Jesus ali no Getsemane, com certeza eu e você e toda a humanidade estaria condenado ao inferno por toda a eternidade. Por isso o Pai não atendeu a oração do seu próprio Filho. Se existem coisas dentro do teu coração que são importantes, insubstituíveis até mesmo, antes de buscar a Deus, procure saber se está alinhado com o querer de Deus, com a vontade de Deus. Amém, igreja? Isso é importante, é necessário para nós. Não vai pedir coisas
que não se alinha com a vontade de Deus. Me passa aqui alguns pensamentos pela cabeça que eu acho que não são até pronunciáveis, né? Mas há coisas que não dá para pedir, que estão contrárias à palavra de Deus. Amém, irmãos? Só para não deixar você muito perturbado na sua mente, o que será que o pastor está pensando? Não vai pedir para o senhor matar alguém para você ficar com a mulher dele depois de que ele morrer, não, que isso não vai dar certo. Viu? Isso é coisa que é feita em outros lugares por aí. Leva o nome lá, né? Faz uma oferenda para matar, para isso, para aquilo, para destruir. Né? Você está entendendo o que o Espírito do Senhor está falando, irmãos? Nossa oração tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Nossa oração tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Deus não vai desgraçar a vida de ninguém para te abençoar. Amém? O que Deus tiver que dar para mim e para você, preste atenção. O que Deus tiver que dar para mim e para você, Ele não vai precisar tirar de ninguém. Ele tem para dar. Deus não tirou os filhos de Penina para dar para Ana. Então alinha a tua oração de acordo com a vontade de Deus. Para você crescer, o outro não precisa ser diminuído. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando, irmãos? Há pessoas que às vezes para ela crescer, ela quer ver o outro lá embaixo. Às vezes para ela crescer, ela quer pisar em cima do outro. E pior que isso, às vezes até ora a Deus, Senhor, não faça isso. Alinha a tua vontade, o desejo do teu coração, aquilo que é importante para você, a vontade de Deus. Um outro ponto importante que eu vejo na história de Ana, e aqui eu quero que você coloque tudo isso dentro do teu coração, que nós estamos falando a respeito de perseverança. É preciso perseverar naquilo que nós queremos. É preciso perseverar naquilo que nós buscamos. Uma outra coisa importante aqui, que eu vejo na história de Ana, é que há atitudes na nossa vida enquanto crentes em Jesus, que pessoas, até mesmo às vezes aquelas que estão à nossa volta, não irão compreender. Coisas que você faz na tua vida com Deus, na tua comunhão com Deus, no teu particular com Deus, que pessoas não vão entender. Aqui, quando nós olhamos para a vida de Ana, nós vemos a incompreensão por parte do próprio marido, nós vemos a incompreensão por parte do sacerdote, o sacerdote inclusive chegando ao ponto de acusá-la de estar bêbada, de estar embriagada, mas ela diz, não, meu senhor, não é isso que está acontecendo não, o meu coração aqui está se derramando diante de Deus, mas eles não compreendiam, por que essa mulher chora, por que essa mulher está triste, por que essa mulher está balbuciando aí, nem palavra se ouve da boca dela? Há coisas que você faz na tua comunhão com Deus, na tua intimidade com Deus, no teu relacionamento com Deus, que só você e Deus é que sabe, só você e Deus que conhece, é o teu particular com Deus, e ninguém, realmente, absolutamente ninguém tem nada a ver com isso, mas as pessoas muitas vezes querem atravessar o caminho, viu, mas precisa tudo isso? Precisa realmente ser desta maneira? Precisa ser desta forma? É o teu pessoal com Deus, é o teu particular com Deus. Então não abra mão disso porque alguém não está entendendo ou nem mesmo aceitando a forma como você vive, mas tem que estar na igreja todo dia, viu? Mas tem que ler a Bíblia dessa forma todo dia, tem que orar todo dia. É o teu relacionamento com Deus. É o teu particular com Deus. Eu, a pastora Sandra, nós tivemos na quinta-feira participando de um trabalho e o pastor que estava ministrando naquele momento, ele deu um testemunho que eu achei muito interessante, irmãos, e que cabe aqui naquilo que nós estamos falando agora. Ele deu testemunho a respeito de uma mulher, de uma senhora crente, que ela tinha ali o seu quarto e anexo ao seu quarto ela tinha um outro quartinho de oração,
um quarto de guerra, onde todos os dias, pela manhã, quando ela se levantava, ela entrava ali naquele quarto, fechava aquela porta, e ali ela ia ter a sua comunhão com Deus, o seu particular com Deus. E naquele testemunho que o pastor estava dando acerca desta mulher, ele dizia que tinha dia que ela entrava ali, e ela ficava ali em oração durante 40 minutos, e quando ela saía chorando daquele quarto. Mas nesse período que ela ficava ali, ninguém podia tocar na porta, ninguém podia chamar, ninguém podia bater, era um tempo dela com Deus. Havia dias que ela ficava ali 40 minutos, outros dias ela ficava 1 hora, às vezes 1h30, às vezes 2 horas, 3 horas, 4 horas. E durante todo esse tempo que ela ficava ali, quando ela saía dali, ela sempre saía chorando dali. E teve num desses dias que um dos seus filhos precisava falar com ela e não deu tempo. Quando a mãe levantou, a hora que ele percebeu, ela já tinha entrado no quarto de oração, ali na sua sala de oração. E ele sabia que ele não poderia interrompê-la, porque ela estava ali falando com Deus, falando com o Pai. Mas ele tinha algo urgente para ser tratado com ela. E ele ficou na expectativa que aquele dia fosse um dos dias curtos, de um tempo curto, quem sabe talvez meia hora, 40 minutos, mas ele esperou 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 1h30, 2 horas, e apavorado, e a mulher não saía, e quando ela saiu dali, quase depois de 4 horas já de oração, chorando, como ela sempre fazia, todas as vezes que ela saía daquela sua sala de oração, ele indignado, falou: mãe, eu precisava falar com você, eu precisava falar com você, mas você fica todo esse tempo, precisa ficar todo esse tempo orando? E ela disse que pôs a mão no ombro dele e disse: filho, todas as vezes que eu entro na presença do Pai, eu só saio da presença dele quando ele me toca. Enquanto ele não me tocar, eu não me levanto dali. Às vezes isso acontece com 40 minutos, às vezes com 1 hora, às vezes com 2 horas, mas não importa quanto tempo, enquanto ele não me tocar, eu não me levanto dali. Amém, igreja? O que é isso? Isso é algo pessoal, particular, entre o crente e Deus, que as pessoas não entendem, que as pessoas não compreendem, mas que quem está vivendo entende, compreende e sabe a importância disso. Então, meu querido irmão, irmã, preste atenção, se Deus tem colocado dentro do teu coração, se você tem tido a tua comunhão com Deus, e nesta tua comunhão com Deus, você tem sido incompreendido, quem sabe por pessoas, até mesmo às vezes por pessoas muito próximas a você, não se preocupe, o teu compromisso é com o Pai, teu compromisso é com Deus. Amém, irmãos? Às vezes nós nos envolvemos com tantas coisas. Não estou dizendo para você que você tem que fazer isso. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: a tua vida com Deus é a tua vida com Deus. Não abra mão disso, ainda que você não seja compreendido pelas pessoas. Ainda que você seja, quem sabe, até criticado, chamado de fanático, mas você sabe quem é o Deus que você ama e serve, e qual a razão de você derramar o seu coração na presença dEle. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Terceiro, mais um ponto que eu quero compartilhar com você, ainda dentro dessa história de Ana. É algo muito importante também. É preciso, muitas vezes, nas nossas vidas, romper com a mesmice. Às vezes, irmãos, na nossa vida, enquanto crentes em Jesus, e eu particularmente, confesso que eu tenho essa questão que, quem sabe, preciso mudar realmente, mas às vezes nós somos muito metódicos, fazemos as coisas sempre do mesmo jeito. Eu particularmente sou assim, irmãos, em quase tudo na minha vida, eu gosto das coisas. A Sandra, inclusive, a pastora Sandra sempre fala: João, você sempre faz as coisas do mesmo jeito. Eu faço as coisas do mesmo jeito. Mas quando você faz as coisas sempre do mesmo jeito, o resultado é sempre o mesmo. E se você quer resultados diferentes, você precisa fazer as coisas de jeito diferente. Amém, igreja? Quem sabe este seja de fato mais um dos meus defeitos, e que eu preciso mudar.
né? Deixar de ser muito quadradinho, muito engessado, né? E deixarmos verdadeiramente as coisas fluírem e acontecer conforme o querer de Deus, a vontade de Deus, né? E sairmos muitas vezes daquela mesmice, e deixa Deus trabalhar, e deixa Deus cuidar, e deixa Deus fazer, e deixa Deus agir. Eu tenho no meu coração, irmãos, que Ana, na sua tristeza, na sua infelicidade pela falta de um filho, já por muitas vezes ela tinha orado a Deus, penso eu, a palavra de Deus não registra, mas eu tenho no meu coração, né, analisando a história de Ana, que aquela não foi a sua primeira oração. Ela tinha buscado, ela tinha orado, ela tinha clamado muitas vezes, mas até então ela não tinha filhos. Só que teve um dia que ela fez algo diferente. Ela disse: Senhor, se tu atentares para a aflição da tua serva, e à tua serva deres um filho varão, eu prometo, eu voto a ti agora, que eu vou entregá-lo a ti, como alguém consagrado para o teu serviço. Será separado, será um nazireu de Deus, navalha não tocará a sua cabeça, ou seja, com certeza neste momento ela fez algo que até então ela nunca havia feito antes. E quando Ana saiu daquela mesmice, daquela rotina, de buscar sempre do mesmo jeito e de fazer sempre do mesmo jeito, o Senhor se inclinou para ela e atentou para a sua aflição e realmente concedeu aquilo que ela desejava. Amém, igreja? Então, quem sabe, talvez eu não tenha alcançado aquilo que eu desejo, porque eu sempre tenho agido do mesmo jeito. Quem sabe, talvez você não tenha alcançado aquilo que você deseja, porque você tem orado sempre do mesmo jeito, falado sempre do mesmo jeito, feito sempre do mesmo jeito, agido enquanto crente sempre do mesmo jeito. Não há mudança. Procure fazer alguma coisa diferente. Procure fazer como Ana, alguma coisa que ela ainda não havia feito, para poder alcançar o coração de Deus, para agradar o coração de Deus, para tocar o coração de Deus. E você pode ter certeza plena que quando nós, com a nossa atitude e a nossa fé, nós atingirmos o coração de Deus, o milagre vai acontecer na nossa vida. Amém, igreja? Preste atenção, quantas pessoas que acompanhavam Jesus naquela sua subida para Jericó, quantos daqueles que ainda não conheciam certamente Jesus, mas entre aquela multidão teve alguém que buscou fazer algo diferente. Teve alguém que não acompanhou simplesmente o fluxo da multidão e fez o que todo mundo estava fazendo. Este alguém que eu estou me referindo chamava-se Zaqueu, que queria conhecer Jesus. E ele disse: eu preciso chamar a atenção, eu preciso conhecer quem é Jesus. E para que eu possa conhecer quem é Jesus, eu só tenho uma alternativa: eu vou subir na figueira e de lá eu vou contemplar Jesus. Quantos outros homens dentro da Bíblia Sagrada você conhece que subiu numa figueira para conhecer Jesus? Tem alguém mais? Não. Mas Zaqueu fez algo que ninguém antes havia feito e nem depois disso. Zaqueu se desafiou a si mesmo para poder chamar a atenção do Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Nós precisamos nos autodesafiar a fazermos coisas que até então nós não temos feito, a agirmos de maneira que até então nós não tenhamos agido, para que verdadeiramente possamos dizer: Senhor, eu estou aqui, atente para a minha aflição, para a minha necessidade. Agora, nós costumamos fazer sempre do mesmo jeito, tem aquele dia, aquele horário, aquela forma, tá? Levanta, vai, volta, senta, levanta, vai, volta, senta. Não, tem que fazer alguma coisa diferente. E observe bem, irmãos, que este Zaqueu foi um homem tremendo, muito embora depois a palavra de Deus não se refere mais a ele, mas apenas ali no capítulo 19 do Evangelho de Lucas, você vai encontrar com um homem tremendo. Primeiro, ele era um pecador como todos os outros, ele era publicano, chefe dos publicanos. Não era um homem santo, por isso que ele fez algo diferente, não, ele era um pecador, como qualquer outro pecador.
mas era um homem que estava disposto a se desafiar, a se autodesafiar. Primeiro ele sobe naquela figueira, depois quando Jesus chega e olha para cima e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu quero ficar na tua casa, eu quero pousar na tua casa. A palavra de Deus diz que Zaqueu recebe Jesus na sua casa, junto com seus discípulos, prepara ali um jantar, prepara ali um banquete, e aí novamente Zaqueu se autodesafia, e ele diz: Senhor, se alguma coisa eu tenho tirado de alguém, eu quero devolver 4 vezes mais, e metade do que eu tenho, eu vou distribuir para os pobres. Amém, irmãos? Ele se autodesafiou a isso, não foi Jesus que falou para ele. Foi Jesus que falou: Zaqueu, é o seguinte, rapaz, a tua vida aí para endireitar, você precisa fazer isso, viu? Dá metade dos teus bens, você é muito rico, não vai fazer falta para você não. E outra coisa, muito dessa riqueza sua você tirou de alguém, tem que devolver, devolve 4 vezes mais. Foi Jesus que falou isso para ele? Foi Jesus que falou para ele o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer? Ele se autodesafiou. Eu estou aqui pelo Espírito Santo de Deus falando com você nesta noite, falando com você que está em casa. Faça um autodesafio, faça coisas que você ainda nunca fez, viu? Eu não quero aqui ser indutivo não, para que você faça isso ou faça aquilo, mas você tem que fazer aquilo que está dentro do teu coração, dentro do teu coração. O que é que você nunca fez ainda? Onde é que você não foi desafiado? Ou quem sabe talvez você até já foi desafiado, passou pela sua mente, pelo seu coração, mas você não teve coragem para fazer. Ah, pastor, mas levantar de madrugada é muito duro. Madrugada é uma hora tão boa para dormir. O senhor está falando de fazer uma oração de madrugada de 40 dias? Não sou indutivo, hein, irmãos? Já pensou se fosse então? 40 dias levantar de madrugada? Ir no monte, jejuar, ser desafiado numa oferta, coisas dessa natureza. É com você e Deus, é com você e Deus. O que o Senhor está falando conosco aqui é o seguinte: faça coisas para Deus que você ainda não fez, e você terá resultado que você ainda não teve. Amém, irmãos? Amém. Eu vou na igreja hoje, louvado seja Deus, venha, o teu lugar é aqui, o nosso lugar é aqui. Mas na tua comunhão com Deus, na tua vida com Deus, no teu propósito com Deus, se autodesafie para fazer coisas grandes, que com certeza Deus vai retribuir com coisas grandes para você. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela se autodesafiou, e ela disse: se tão somente eu tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu serei curada. Quem que falou para ela fazer isso, irmãos? Quem que mandou ela fazer isso? Falou: Jesus vai passar por aí, faz o seguinte, vê se você consegue chegar perto dele, toca no vestido dele. Alguém falou isso para ela? Não, ela se autodesafiou. Então o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você é isso, é o teu particular. Pastor, não precisa saber disso, ninguém precisa saber disso, é você com Deus. Mas é você com Deus, e você vai ver a glória de Deus descer sobre a tua vida. Amém? E por último, irmãos, eu quero aqui, dentro dessa história e dentro do nosso tema, perseverança, falar para você que Deus está no controle sempre, e que nós não podemos desistir, mas temos que perseverar. Por conta desta perseverança, dessa insistência de Ana, desse clamor, dessa busca, de sair ali da sua zona de conforto, da sua mesmice, e prometer algo para Deus que até então com certeza ela não havia feito. O texto sagrado vai dizer que o sacerdote falou para ela: vai para casa e o Deus de Israel faça conforme a tua petição. Ela saiu, levantou, comeu, seu semblante já não era triste, volta para sua casa, tem relação com seu marido, e no tempo determinado da vida ela concebe e abraça um filho e lhe põe o nome de Samuel. Deus está no controle. Amém, igreja? Deus está no controle. Você pode ter certeza o seguinte: se a minha vida, se a tua vida, se a nossa vida estiver alinhado com os planos de Deus, com os propósitos de Deus, Deus está no controle sempre. Não haverá nada que Deus não possa fazer por mim e por você. Amém? Seja perseverante. Perseverar é o ato de se manter firme e constante ao longo de um propósito ou projeto já iniciado. Firme e constante.
Obstáculos tem, problemas tem. É só você olhar para Ana. Pessoas tentando impedir, tem. Circunstâncias tentando te desanimar, também tem. Mas seja perseverante, seja firme, seja constante. Se autodesafie, né? Saia da mesmice. Faça coisas extraordinárias que possam chamar a atenção de Deus para você. E eu tenho certeza que o Deus de Israel cumprirá as tuas petições. Coloque-se de pé no teu lugar. Louvado seja Deus. Eu quero que você feche teus olhos. Nós vamos agradecer a Deus agora. Enquanto nós oramos, agradecendo a Deus por esta palavra, os nossos pastores, os nossos diáconos e diaconisas estarão assumindo aqui à frente junto conosco. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu te dou graças pela palavra, Senhor, que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu compartilhei com a tua igreja nesta noite, Senhor. Primeiramente, entendendo, ó Deus, que nenhum de nós somos isentos de problemas, enfrentamos lutas, temos dificuldades, temos as nossas lutas, as nossas batalhas a cada dia, ó Deus, mas nós também, Senhor, entendemos que há coisas dentro do nosso coração, ó Deus, que são próprias nossas e que nós colocamos diante de Ti. E queremos, ó Deus, assim como Ana, Senhor, também termos atitudes, querido Deus, diante de Ti e romper, Senhor, com a mesmice e crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Deus, e sermos perseverantes, Senhor, nos nossos propósitos, naquilo que o Senhor tem para nós. Que não olhemos para as dificuldades, que não olhemos para os problemas, que não olhemos para os desafios, que não olhemos, ó Deus, para a incompreensão, Senhor, daqueles que estão à nossa volta, ó Deus, mas que firmados na Tua palavra, nós possamos perseverar, Senhor, e sermos fiéis, até que os céus se abram a nosso favor, Senhor. E nós Te damos glórias hoje e sempre. Amém. Amém.